Fala galera que se liga no canal Aprendendo Matemática, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o professor Rafael Lima e vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar hoje sobre as propriedades da potenciação. Mas antes de iniciar a aula, eu quero convidar você que é novo no canal para se inscrever e deixar o sino da notificação ativado. Dessa forma, toda aula que a gente fizer você vai ser o primeiro a receber a notificação e vai assistir a nossa aula e aprender matemática junto com a gente. Beleza, pessoal? Então, dado o recado, vamos lá para a nossa aula de propriedades da potenciação. Galera, as propriedades da potenciação, eu posso dizer também que são algumas regrinhas, tá? Que elas entram na nossa vida para quê? Para facilitar os nossos cálculos envolvendo a potenciação. Então, para eu saber das propriedades e conseguir resolvê-las com êxito da forma que a gente espera, eu preciso saber tudo sobre potenciação. Nós vimos a definição desse conteúdo na aula passada. Então, se você não sabe de potenciação ou tem bastante dificuldade, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou estar colocando para vocês essa aula e vocês já podem assistir. Mas um breve resumo da potenciação, nós vimos que é uma abreviação de multiplicação de fatores iguais que eu vou formar isso aqui, ó. Então a potenciação, ela vai ter uma base, que é esse cara que está aqui, né, a letra A. Em cima da letra A da minha base, eu vou ter um expoente e também eu vou ter uma resposta que eu também posso chamar de potência. Então nós vimos que quando eu tenho uma situação de multiplicação de fatores iguais, como acontece nesse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, esse cara aqui, eu tenho aqui uma questão que eu posso transformar essa minha multiplicação, eu posso abreviar isso para uma potenciação. E aí, para eu resolver isso, para eu conseguir transformar essa multiplicação numa potenciação, eu tenho que saber como que é a minha base, como que é o expoente, como que é a minha potência, né? Se eu não souber o que significa cada uma dessas coisas, eu não vou conseguir resolver. Então nós vimos que a base, para eu transformar isso aqui numa base da minha potenciação, eu vou ter que observar o valor que está sendo repetido. Então a base é o número que se repete. Se eu for observar aqui na minha multiplicação, o número que se repete é o número 6. Então a minha base é o valor 6. O expoente vai ser a quantidade de vezes que esse meu número está sendo repetido. Então, se eu for observar o nosso exemplo, o meu fator 6 ele está sendo repetido 4 vezes, né? Aparece 4 vezes aqui o meu valor 6. Então, esse 4 vai ser o expoente. Ele vai representar a quantidade de vezes que a minha base, que o meu fator da multiplicação está sendo repetido. E a potência, nós vimos que vai ser a minha resposta, ou seja, vai ser o cálculo final dessa minha multiplicação que está aqui. Se vocês resolverem essa conta, vocês vão chegar na resposta 1296. Então, a minha potência dessa potenciação é 1296. Isso aqui é a transformação que nós vimos de multiplicação de fatores iguais para potenciação. Então eu preciso ter essas três coisas aqui para que eu tenha uma potenciação, né? Mas aí, o que acontece com as propriedades, galera? As propriedades, elas serão algumas regrinhas básicas que vai facilitar a nossa vida quando nós formos resolver os cálculos que envolve a potenciação. Porque já que eu tenho a potenciação aqui, né, base, expoente e a minha potência, eu vou ter cálculo para resolver. E vai ter alguns cálculos que, dependendo da situação que ele se encontra, que ele se mostra para mim, eu consigo utilizar as regras de potenciação para resolver com mais facilidade.
E aí nós vamos observar essas regras nessa aula. A primeira regra que eu vou colocar para vocês, a primeira propriedade, é essa que já está aqui para a gente, a multiplicação de mesma base. Então, o que acontece? Se eu tenho potências, potenciações de mesma base sendo multiplicadas, eu posso utilizar essa regra aqui. Como que funciona essa regra? Ela funciona assim, ó. Eu vou colocar aqui para vocês o esboço da potenciação, tá bom? Então vamos resolver aqui, ó. Está aqui. Tenho aqui duas potenciações, elas têm a mesma base e elas estão sendo multiplicadas entre elas. Como que eu faço para resolver o meu problema quando isso aqui acontecer? Galera, a resposta é simples, é isso aqui, ó. Nós vamos pegar a base, vamos repetir. Então, se essas duas bases são iguais, eu deixo a base novamente aqui. E já que eu estou tendo uma multiplicação aqui, ó, entre as minhas potenciações, eu vou pegar esses dois expoentes e vou somar, galera. Eu vou pegar o expoente que eu chamei de B, vou somar com o expoente que eu chamei de C. Então, isso aqui acontecendo, eu vou ter como resposta isso aqui. E é simples. Usando um exemplo numérico, nós podemos fazer a seguinte questão. Ó. Vou resolver aqui 2 ou 3 exemplos numéricos para vocês. Vamos fazer a primeira. 4 na 3 vezes 4 na 2. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho duas multiplicações de potenciação. As duas têm as bases iguais. Então eu posso usar essa minha regra. Eu usando essa minha regra, galera, eu posso fazer o seguinte. Repete a base, é isso que está pedindo para eu fazer aqui, né? E esses meus dois expoentes, o 3 e o 2, eu faço uma soma. E aí, olha só a minha resposta. 4, 3 mais 2 vai dar 5. Então a resposta fica 4 na quinta potenciação. A mesma coisa acontece se eu tiver uma situação como essa aqui, ó. 7 na 1 vezes 7 na 3 vezes 7 na 4. Ah, mas eu tenho 3 potenciações, o que vai acontecer? Tem algum problema? Não, galera. Se as bases são as mesmas, a mesma regra vai funcionar. Já que elas são todas iguais, eu posso aqui, na verdade eu devo, aqui fazer o seguinte. Eu devo pegar essa minha base e repeti-la, e os meus expoentes 1, 3 e 4 eu vou somar. 1 mais 3 mais 4. Se eu somar esses meus expoentes ali, pessoal, como que fica? A minha base fica 7, né? E o meu expoente fica 3 mais 1 é 4. 4 mais 4 vai dar 8. E olha a minha resposta aqui, ó. Essa é a minha questão quando eu tiver duas potenciações de mesma base sendo multiplicadas, ok? Agora, a nossa segunda regra, galera, é muito parecida com a primeira, praticamente idêntica. O que acontece? Divisão de mesma base. O que vai acontecer quando eu tiver uma divisão entre as minhas potenciações e as bases forem iguais? Bom, a situação vai funcionar assim, ó. Se eu tenho uma potência A na B dividido por uma potência A na C, a minha resposta final vai ficar o quê? A minha base, já que ela é igual a outra, então repete, continua do jeito que está, né? E lembra que quando eu estava multiplicando aqui, ó, eu somava os expoentes? Então agora, já que está sendo dividido aqui, eu vou pegar meus dois expoentes e vou subtrair, galera. Então, é o contrário. Se aqui for divisão, aqui subtrai. Se aqui for multiplicação, aqui vai somar. É bem parecido a primeira com a segunda, né? Praticamente a mesma situação.
Exemplo numérico que a gente pode fazer. Como que nós vamos resolver? Olha a situação aqui, ó. 4 na 3 dividido por 4 na 1. Opa, dá para eu resolver utilizando a propriedade 2. As bases são as mesmas, então eu posso usar isso aqui, que me diz repete a base. Já que aqui está acontecendo uma divisão, eu pego os meus dois expoentes e faço uma subtração. Então, 3 menos 1, eu vou ter como resposta a base 4, o expoente 2. Olha como ficou mais simples do que eu resolver uma de cada vez. A mesma situação vai acontecer se eu tiver, galerinha, uma potenciação com mais valores ali, né? Tiver 3 potenciações, 4 potenciações, por exemplo, essa aqui, ó, 7 elevado a 6, dividido por 7 elevado a 1, dividido por 7 elevado a 2, né? Dividido por 7 elevado a 1. Olha o tamanho da conta. Para que eu vou resolver separadamente, né? Se todas as bases têm o mesmo valor, usa a propriedade 2. Repete a base, já que aqui está acontecendo uma divisão entre as potenciações, pega os expoentes, no caso aqui são 4 expoentes, e subtrai eles de forma que vocês consigam encontrar a resposta final ali, ok? Então vai ficar como? A base continua a mesma, é o 7, e agora eu pego esses expoentes e subtrai tudo. 6 menos 1 vai dar 5, 5 menos 2 vai dar 3, 3 menos 1 vai dar 2. Então a minha resposta fica 7 elevado a 2, ok? Muito simples, né? Muito tranquilo de resolver essas duas primeiras propriedades, essas duas primeiras regras. Espero aí que vocês estejam conseguindo resolver com facilidade nos nossos exemplos, ok? A nossa terceira regra, galera, ela também é bem tranquila de resolver e ela é a potência de potência. Como que funciona isso aqui? Essa propriedade aqui ela é interessante porque ela é uma propriedade quando eu tenho uma base única, tá? Uma base fixa, e eu tenho vários expoentes, um em cima do outro, ou seja, eu tenho um expoente dentro de outro, uma potência dentro de outra potência. O que acontece quando como que eu vou resolver quando tem uma situação como essa? Bom, se eu tenho uma situação como essa que está aqui para vocês, ó, uma potenciação de base A elevado ao expoente B e em cima do expoente B tem outro expoente C, eu faço o seguinte, galera. A minha base, já que ela é fixa, então ela fica do jeito que está. Se a base é A, continua A. E os meus expoentes, que estão todos eles disputando aí uma vaguinha para ver quem é que fica com a base, eu pego todos esses meus expoentes e faço uma simples multiplicação. Aqui eu estou colocando, pessoal, o exemplo para vocês com dois expoentes, assim como eu fiz na 1 e na 2, tá? Mas isso vale para quantos expoentes estiver na sua conta, tá bom? Então, se tiver uma situação como essa, a base se repete, pega os seus expoentes, todos eles que aparecerem aí, e faz uma multiplicação. Exemplo que nós podemos resolver, não tem problema, vamos lá, ó. 7 na 1 e depois o segundo expoente na 3 e depois mais um expoente na 2. Olha só essa potência aqui, galera. Que coisa bem grande e bem assustadora para alguns, né? Mas não é não, é bem simples. Aqui eu tenho uma base e esses três expoentes, o 1, o 3 e o 2, todos eles são expoentes dessa base 7 aqui. Todos eles são dessa mesma base. Então, ao invés de eu ficar fazendo separadamente, primeiro esse, depois o último, eu posso utilizar essa regra. Repete a minha base ali, ó, deixa ela do jeito que ela está e pega esses três expoentes aqui, ó, 1, 3
e 2, galera, e multiplica eles. Se vocês multiplicarem esses expoentes, vocês vão chegar na resposta final. A base fica 7, o expoente fica 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, o expoente fica 7 elevado a 6. É isso que funciona, é muito simples de resolver, é dessa forma que nós vamos fazer, ok, pessoal? Se tiver mais expoentes também, não tem problema. Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, ó, é esse que eu vou colocar para vocês. Ó. Olha só, 4 na 2 e um expoente 6 ali em cima. Preciso ficar fazendo essa briga do expoente 6 com o expoente 2? Não. Eu posso pegar os dois expoentes, já que a base é 4, pega esses dois expoentes e multiplica eles. Vai ficar 4 como base. O expoente 2 vezes o expoente 6 vai me dar o expoente final 12. Então a resposta final fica 4 na 12. E é dessa forma que a gente resolve essa terceira propriedade. Beleza? Quarta propriedade para vocês aí, que já está para vocês aí, mas eu vou baixar aqui nossa tela. A quarta propriedade, ela é a multiplicação de mesmo expoente. Então, lá na primeira propriedade, nós tivemos a multiplicação de mesma base, né? Tivemos duas bases iguais. Eu vou resolver a minha situação daquela forma. Aqui agora eu tenho uma multiplicação, só que os expoentes são os mesmos. Como que eu faço para resolver? Se eu tiver uma situação como essa, ó, a elevado a b vezes c elevado a b. Então, olha só, tenho duas potências, estão sendo multiplicadas, só que agora os meus expoentes são iguais, né? As minhas bases não, mas os meus expoentes são iguais. Como que funciona? Galera, assim, ó, vamos colocar um parênteses aqui, ok? Já que esses dois caras são diferentes, essas duas bases são diferentes, eu vou colocar essas duas bases, galera, dentro desse parênteses. E fora do parênteses, eu vou colocar o meu expoente. Já que esses dois expoentes são a mesma coisa, é esse expoente que vai ficar aqui fora, ok? E aí, para eu resolver, eu faço o seguinte. Resolve primeiro essa multiplicação, que vai me dar um expoente final. Eu vou colocar aqui um F, tá? De expoente final. E essa base aqui, ó, continua a mesma. Ela vai me dar isso aqui. Tá bom, galera? Então, vamos resolver na forma numérica para vocês conseguirem compreender melhor. Olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui 4 no expoente 1 vezes 3 no expoente 1. Como que funciona, pessoal? Os expoentes são iguais, mas as minhas bases não. Vamos resolver da seguinte forma. Vamos colocar o parênteses aqui. Eu vou fazer isso. Essas duas bases, já que são diferentes, fica aqui dentro do parênteses, fica aqui dentro dessa base que eu estou colocando com essa barreira do parênteses. E esses dois expoentes aqui, já que eles são os mesmos, eu não preciso ficar repetindo aqui e aqui o mesmo expoente. Eu posso colocar ele aqui fora, ok? Aí o que acontece? Eu vou resolver o que está aqui dentro, vou resolver essa minha multiplicação. Então, 4 vezes 3 é 12, então aqui vai ficar 12. E esse meu expoente aqui, ele vai continuar aqui, ó. E aí eu resolvo 12 elevado a 1, a minha resposta final. Então, quando eu tiver uma situação como essa, eu faço isso aqui, ok? Um outro exemplo que a gente pode fazer, se eu tiver uma situação como 6 na 2, tá bom? Vezes 3 na 2, vezes 2 na 2. Olha só, três potenciações, as três bases são diferentes, mas
os meus expoentes são os mesmos. Como que eu vou resolver esse problema? Bom, já que os meus expoentes são todos iguais, coloca parênteses. Dentro do parênteses eu coloco todas as minhas bases, todas elas estão aqui, e eu coloco esse expoente, já que é tudo o mesmo valor, eu coloco ele unicamente aqui fora. Beleza? Agora eu resolvo essa minha conta que está ali, 6 vezes 3 vezes 2. Então, 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 2, 36. Então, aqui vai ficar a base final 36. O expoente continua sendo aquele carinha único 2. E aí eu posso resolver a minha conta fazendo 36 elevado a 2. Beleza, galera? Essa é a regra quando eu tenho a multiplicação de mesmo expoente. E eu vou ter também a situação muito parecida com essa que nós vimos agora, quando a minha divisão for de mesmo expoente, né? Então, se eu tiver ali uma divisão de mesmo expoente, eu vou fazer da mesma forma, só que eu vou dividir, né? Então, imagina que eu tenho uma potenciação, né, com bases diferentes e o expoente sendo a mesma coisa. Então, eu tenho uma situação como essa aqui, ó, a elevado a b dividido por c elevado a b. Olha só, as minhas bases são diferentes, mas os meus dois expoentes são os mesmos valores. Então, o que eu faço? Coloca entre parênteses, galera, e faz a mesma situação. Pega a base A, divide com a base C, e já que os dois expoentes são os mesmos, deixa ele ali bonitinho para a gente trabalhar, ok? Situação numérica, como é que a gente resolve? Vamos lá, vamos resolver. Exemplo, 6 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2, ok? Base é diferente, essa aqui é 6, essa aqui é 2. Vamos lá, coloca as duas dentro desse parênteses aqui, e o meu expoente, já que é a mesma coisa, deixa ele único ali como 2. Faz essa conta, 6 dividido por 2 a gente sabe que é 3, e o expoente 2 continua sendo 2. Aqui eu fiz para vocês, galera, com a divisão sendo exata, né? Pode acontecer de algumas vezes a minha divisão não ser exata, e não tem problema nenhum. Vocês conseguem chegar na resposta da mesma forma, tá bom? Posso até fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, né? 7 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, né? Mesma situação, as bases são diferentes, então eu coloco ela dentro desse parênteses aqui, com a minha divisão, né? E o expoente, já que os dois são os mesmos, eu repito ele ali. Aí como é que funciona? Resolve aqui a minha divisão das duas bases. 7 dividido por 2, nós sabemos que é 3,5, né? E aí, o meu expoente 3 continua aqui. Se eu pedisse para vocês, ou se algum professor, né, de vocês pedissem para resolver essa potenciação que ficou aqui, ó, colocasse a resposta como valor mesmo, né? Vocês iam responder 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9. Aqui vocês vão responder 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 e eu chegar na resposta final e dar a resposta final para essa pessoa, ok? Então, galera, essas regrinhas aí, elas servem para isso que eu coloquei para vocês, para facilitar a vida na hora de resolver algum cálculo, tá? Principalmente quando você chegar lá no 9º ano, no ensino médio, que vai entrar uma física, né? E aí vocês vão conseguir utilizar essas potenciações com mais facilidade se você aprender aí no ensino fundamental de forma correta, ok? Então a nossa aula ficou por aqui. Esses foram as propriedades da potenciação que vocês viram hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a aula.
Então esse é o momento que você que esqueceu de se inscrever, se inscreva, deixe a notificação aí ativada para você receber as próximas aulas e curta essa aula, compartilha com os amigos, comente aqui embaixo para a gente ver o que você está achando das nossas aulas. É um feedback importante saber o que você, aluno aí que está assistindo a aula, está gostando ou não das nossas aulas. E também convido, então eu também aproveito aqui para pedir para vocês acessarem nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que lá tem bastante conteúdo de matemática e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Muito obrigado por tudo, galera. Até a próxima aula. Valeu, tchau!